Continuar com a química. Então, a última aula que eu falei sobre química, eu comecei a falar das mudanças dos estados da matéria, né? Então, a gente viu os 3 estados, sólido, líquido e gasoso. E hoje eu quero tratar de uma propriedade física da matéria, uma propriedade específica da matéria, que vai ajudar a dizer qual matéria que está sendo utilizada. A temperatura de fusão. Vamos recordar, gente, o que é fusão? É a passagem de estado sólido para o líquido. E cada matéria possui uma temperatura na qual existe um patamar da temperatura de fusão. Preste atenção, vamos lá, vamos pensar na água, que é mais fácil simplificar. O gelo, ele está no estado sólido, né? Ele vai passar para o estado líquido. Essa passagem do estado sólido para o líquido, ele vai manter um patamar de temperatura até aquele gelo terminar de descongelar, de derreter, de virar líquido. Então quer dizer o seguinte, durante todo o derretimento de uma pedra de gelo, ele vai manter a mesma temperatura, tá? E aí a gente vai observar que existe, vamos supor, uma substância pura, né? Exemplo, água destilada. Para passar do estado sólido para o líquido, precisa aumentar a temperatura, né, gente? Essas mudanças de estado da matéria, ou tem que aumentar a temperatura, ou ao contrário, tem que diminuir a temperatura. Como no caso da fusão, aumenta a temperatura. Então, funciona mais ou menos assim, o gelo aqui está a 0 graus Celsius, né? Ele começa aumentando a temperatura. A hora que ele começa a derreter, ele vai manter uma estabilidade nessa temperatura. Até o gelo, até essa pedra de gelo derreter todinha. Então, ele vai ter um patamar de temperatura. E aí, vamos supor, você vai continuar a aumentar a temperatura. Continua aumentando a temperatura. Essa água que já está no estado líquido, quando ela chegar a 100 graus Celsius, ela vai entrar na temperatura de ebulição. Lembra, ebulição? Passagem do estado líquido para o gasoso. E aí, vai manter um patamar de temperatura até toda a água que está no estado líquido passar para o estado sólido. Conseguiram entender? Se não conseguiu, deixa aqui nos comentários que a tia volta a explicar essa matéria, tá? E aí a gente vai ver que, exemplo, olha só a água. Para ela entrar, passar do estado líquido para o sólido, ela precisa estar a 0 graus Celsius. E para ela passar do estado líquido para o gasoso, ela precisa estar a 100 graus Celsius. Quando você tem mais de uma substância, por exemplo, água com cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha, não vai ter esse patamar de temperatura. Você vai subir na temperatura, ela vai sempre variando. Por quê? Porque não é água pura, tá? São mais de uma substância, pode se chamar um sistema. Então, mas preste atenção, nós temos 2 tipos de misturas que são, entre aspas, especiais. A temperatura eutética. Na temperatura eutética, gente, é o caso da liga de bronze, que é a mistura do cobre com estanho. Quando vai aumentando a temperatura, eles têm um patamar de temperatura de fusão, mas não tem patamar de temperatura de ebulição. Voltando, o que é patamar de temperatura de fusão? Aquece, né? E a hora que essas duas substâncias, o estanho e o cobre, estiverem em uma determinada temperatura, ambas vão estar em estado líquido. Só que se você continuar a aumentar a temperatura para essas matérias entrarem em estado de ebulição, elas não vão ter a mesma temperatura de ebulição. Tá vendo? Então, por quê? É uma mistura, mas é uma mistura eutética, porque tem um patamar somente de fusão, tá? Não tem patamar de ebulição, como no caso da água pura. E a outra substância é a substância azeotrópica. Ela é o contrário. É quando você mistura clorofórmio com acetona ou etanol com benzeno. Esses 2 conjuntos de substâncias,
você vai aumentando a temperatura, eles não têm temperatura de fusão, mas se você continuar a aumentar a temperatura, eles têm um patamar de temperatura de ebulição, tá? Essa matéria é um pouquinho complicadinha, eu vou passar uns exercícios para vocês testarem e logo a gente continua. E estaremos juntos em breve, rapidinho, se Deus quiser.